Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a esse canal do Dr. Cripto na área. Hoje faremos uma análise rápida sobre o mercado cripto e também o mercado americano para entender como é que está o humor, como é que está o sentimento do pessoal, até porque depois de fortes altas a gente sabe que vem correção. Então esse é um vídeo preparativo para a gente entender o contexto para a gente tomar as decisões a partir de agora. Na sequência desse vídeo faremos uma live de membros que a gente vai fazer toda a manutenção da nossa carteira. E depois, na sequência, faremos uma live aberta para todos, certo? Vamos lá? Bate pronto? Então vamos lá. De bate pronto, a gente chega aqui no índice de meia ganância, no mercado acionário 66 ganância, no mercado cripto 70 ganância. De novo, né? Estamos beirando a extrema ganância. Então começa a ficar uma região um pouco mais de maior risco, né? De maior risco, você tem que tomar maior risco para poder aportar nesse momento agora. E como o risco é maior, obviamente seus aportes precisam ser menores, para que você, no recuo do mercado, possa terminar de montar a tua mão em cada ativo. Isso a gente tem explicado amplamente ali junto com os membros, a metodologia de montagem de carteira em momentos assim no mercado. E seguimos aqui com o ETF do Bitcoin, que a gente tem o último resultado aqui de sexta-feira, 321 milhões de entradas nos ETFs. Vamos ver hoje quanto que fica isso. E no calendário econômico temos uma semana bem assim, tranquila, cara, tranquila, né? Hoje tivemos um anúncio da taxa da negociação da tarifa do Trump com a China e, cara, o Trump foi gênio. Ele conseguiu cravar 30% de tarifa sobre a China e conseguiu abrir 10% de tarifa da China contra os Estados Unidos. Isso foi uma tacada de mestre do senhor Donald Trump. Pata lá miséria, hein? Então teremos índice de preço ao consumidor amanhã, pela manhã, o que realmente, na minha opinião, vai impactar muito pouco o mercado. Estoque de petróleo, dane-se, né? Núcleo de vendas do varejo e pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vai sair na quinta-feira. E na sexta-feira também não temos nenhum dado relevante que possa fazer preço aqui. Porém, independente dos dados serem relevantes ou não, sabemos que o mercado está deveras esticado e a gente pode ter algumas correções aqui. E de bate pronto a gente vai olhar aqui o gráfico e a gente começa pelo DXY. O DXY demonstrando forte alta, né? Ele rompeu inclusive todos os pontos de Fibonacci dessa última pernada, está fazendo topos e fundos ascendentes, então o dólar volta a ganhar força e quando a gente compara com o euro, a gente vê que o euro começa a perder força nesse momento, certo? Quando a gente olha dólar barra real, a gente tem aqui o preço recuando, então a gente vê que o dólar aqui, né? Dólar aqui é real barra dólar. No real barra dólar, o dólar começa a ganhar preço, começa a subir o valor do dólar. E quando a gente olha esse gráfico aqui, que é parecido com essa mesma metodologia que a gente utiliza no euro, aqui é o dólar barra real. Então você vê que o real começa a valer menos dólares aqui pela essa recuada, certo? Aqui a gente tem o real barra dólar, dólar barra real. No S&P 500, nós temos um movimento de alta onde o preço consegue superar a média de 200 e superar também o topo anterior. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Tem que ver se não é um bull trap, porque o mercado americano também está esticado, ele deve uma correção. Se eu pegar a Fibonacci daqui a aqui, você vê que ele não toca, está distante de tocar qualquer ponto de correção. Mesmo aqui, ele não chega a tocar ponto de correção. Porém, é interessante a gente entender também que existem alguns gaps para trás. E aqui eu vou marcar o novo gap que o preço deixou ontem, que saiu, esse aqui já foi preenchido, né? Então agora eu vou ajustar um novo gap aqui para a gente se orientar possíveis pontos de correção de preço, que é onde o Bitcoin, o S&P 500 pode vir buscar para vir fechar o gap, né? Então esse gap se inicia aqui e aqui nós temos um grande gap. Temos outros gaps aqui para trás também. Vou fazer o ajuste aqui para a gente poder marcar. Aí, ó. Fica melhor, fica bem visual. 1, 2, 3 gaps deixados para trás na CME futuros do S&P 500. Quando a gente passa uma Fibonacci do fundo ao topo, a gente nota que nós poderemos vir buscar 0,5 de fibo de correção. E isso aqui vai ser dramático, tá? É uma correção dramática. Muitos se desesperarão porque a gente vai ficar entre, cara, o mercado está corrigindo ou ele está agora devolvendo toda a alta e cumprindo aquela fase de complacência.
Esse é o grande drama que a gente vai ter. Agora a gente olha agora, todo mundo pensa, não, que complacência o quê? É só correção da alta, o máximo que vai fazer é isso. Realmente, o que o mercado desenvolveu é o que parece que o fará. Porém, quando o mercado começa a cair, o sentimento vai mudando dos investidores. E muitos começam a ter essa dúvida. Certo? Nasdaq. Cara, Nasdaq também travou uma forte alta, deixou mais um gap aqui para trás. Vamos travar esse gap aqui também, para a gente já deixar marcado. Então tem mais um gapzinho para trás. E quando a gente passa uma Fibonacci funda topo, nós temos uma Nasdaq que pode corrigir além do 0,5 de Fibo. Que é onde tem o seu último gap deixado aberto na CME. Então entenda que todos esses recuos aqui serão, por enquanto, até 18,189, sendo que o preço agora está em 20,801 na Nasdaq, pontos de correção. Por que eu estou me atendo um pouco mais a esses índices? Olha aqui o que Dow Jones acaba de fazer. Ele vem aqui em cima do gap, aquele gap que estava para ser fechado, toca na média móvel de 200 e começa a sentir uma certa resistência a partir daqui. Deixa um novo gap para trás, né? Esse gap ainda eu acho que está faltando um pouco para ser preenchido. Deixa eu ver numa hora aqui como fica isso. No 1 hora ele já preencheu no intraday. No diário ainda ficou um golinho para cima, tá? Vamos ficar de olho nisso. O novo gap que se abre agora no Dow Jones fica aqui nesta região. Temos ela agora, a partir de agora, marcado no gráfico e vamos ver o que é que acontece. Vou deixar aqui porque essa parte final ele já fechou, a gente vai deixar esse gap para trás. Então tudo isso aqui é gap para o preço trabalhar aqui dentro. O ouro começa a perder valor, né? Ele forma um fundo duplo por enquanto. Por enquanto ele vai marcando o fundo duplo aqui. Vamos ver como que ele age. Pax Gold também marcando o fundo duplo, inclusive o fundo mais alto. Tá? Para quem tem reservas de ouro, eu acredito, tá? Que seria oportuno você deixar um stop abaixo dessa mínima aqui, é o que eu fiz. Então, as minhas posições em ouro estão com stop abaixo dessa mínima. Se perder para cá, a gente pode ter correções mais agudas, porque a gente está fazendo topos e fundos descendentes, a gente pode iniciar um processo corretivo. E quando o mercado começa a ficar otimista, né, a gente tem o famoso risk on, né, onde as pessoas deixam os ativos seguros e passam a correr para ativos de risco. Então eles tomam essa preferência. O petróleo tem uma nova alta hoje, né? Ainda não renova a máxima do topo anterior, porém já começa a mostrar sinais de recuperação. E aí finalmente a gente vai para o Bitcoin. Vamos começar aqui pelo Bitcoin da CME. Bitcoin da CME deixou ontem um novo gap, a gente deixou marcado na live de ontem à noite, para quem não assistiu. Então temos 3 gaps também no Bitcoin aberto, que deverão ser fechados. O preço chega agora, né, no limite para vir começar a trabalhar esse gap e ele não avança para dentro do gap. Então, uma correção no mercado cripto também é esperada a qualquer momento. Pode ser que o mercado também se desenvolva mais antes dessa correção, não esqueça disso. Por hora, enquanto o Bitcoin ficar nessa região superior aqui, teremos altas em altcoins, muito provavelmente, as altcoins disparando, esse é o que acontece. Agora o Bitcoin no spot, né? O Bitcoin no spot, que é o preço aqui mais consolidado. Nós temos aqui esse movimento, né? Um mercado que sobe, não corrige em Fibo, lateraliza, acumula, dispara de novo. Nessa nova disparada, ele sobe, não corrige em Fibo, lateraliza aqui, acumula, sobe, dispara. E agora nós temos um novo ponto para observar, né? Então a gente tem uma Fibo, pontos de correção no curto prazo, pontos de correção no médio prazo e temos pontos de correção no médio alto prazo, vamos falar assim, não vou nem falar longo, tá? Então curtíssimo prazo, vamos fazer melhor aqui, ó. Curtíssimo prazo, curto prazo e médio prazo. Esses são os pontos de correção. E sabendo que se o Bitcoin vinha até 86.578, a bagaça ainda está só corrigindo para quem sabe continuar a alta. Isso segundo o Leonardo Fibonacci. Certo? Dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin continua para baixo,
né? Mesmo com o Bitcoin caindo, a gente não vê as altcoins caindo tanto. Mais um sintoma de altas no mercado e alt-season, tá? E a partir do momento que o Bitcoin corrigir mais agressivamente, teremos também correções nas altcoins. Enquanto isso, vale lembrar também, quando a gente olha o mercado e a gente acompanha as médias móveis, principalmente as semanais, aqui são as semanais, tá? A gente tem a primeira média só lá na região de 92 mil para tocar a primeira média, que seria de 7, que é a média mais rápida, que está confluindo agora com a média de 200 no diário. E quando a gente olha as médias no diário, a gente vê que ele está próximo de tocar uma das médias, sendo que essa média aqui, quando a gente está em forte tendência de alta, tende a ser a parada do Bitcoin. Vamos confluir isso aqui com Fibonacci para ver como que fica? Cara, ficaria aqui na região do último ponto de Fibonacci, tá? Dessa última pernada. Se a gente pegar o curto, aqui é no curtíssimo, né? Se a gente pegar o curto prazo, vai ficar mais ou menos no primeiro ponto de Fibonacci do curto prazo. Tá? E aqui, lembrando, é o curtíssimo prazo. Certo? Então a gente tem correções que são naturais, tem que entender a volatilidade do mercado. Vai ser uma excelente oportunidade das pessoas que ainda não se posicionaram considerar tomar posição. E ainda aqueles que estão posicionados e entraram só com o pezinho com medo, como eu, por exemplo, né? Entrei devagarzinho. Aí é a oportunidade agora, de fato, de eu ter uma estrutura e poder conseguir montar a posição. Certo, senhores? É isso? Deixa eu dar uma olhada nos principais ativos aqui. Vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum toca uma região que era suporte, né? Virou resistência e está atuando agora como resistência. Vou deixar aqui em vermelho porque ainda está atuando como resistência. E nós temos aqui uma nova resistência logo acima na cara. Então, a vida do Ethereum não está tão facilitada quanto a vida do Bitcoin. O Bitcoin não tem resistências para cima, exceto os topos anteriores. Agora o Ethereum está recheado aí de diversos pontos de resistência, tá? O gráfico no diário aqui para o Ethereum, também para o Bitcoin, confesso que ele fica deveras comprometedor em termos de entregar agora finalmente essas correções, tá? Então entendam isso. É aconselhado shortar agora o mercado? Cara, agora é um pouco desconfortável fazer isso, tá? Entendo o risco, o stop tem que ser curto, você tem que estar de acordo com o risco, não recomendo. A não ser que você tenha posições compradas e queira fazer um hedge, né, uma proteção da posição, aí eu acho que é válido, porém você tem que ter um cálculo legal de risco aí, para sempre você trabalhar não no ponto de você tentar obter lucros com a queda, mas de você mitigar ou ainda reduzir o prejuízo das compras que você fez. Então fique de olho nisso. Cuidado para shortar altcoins. Vamos dar uma olhada na Solana também? Solana aqui agora também mostrando um movimento aqui, um candle de possível reversão. Todos, né? Toca na média de 200, ameaçando uma possível reversão. Sui, que é um dos ativos que eu mais gosto, né? Inclusive é o maior aporte depois do Bitcoin. Mesma coisa, né? Ele liquida a galera para cima, vem para baixo como se fosse liquidar para baixo. Porém, agora são exatamente 12h50, né? Tô arredondando aqui. Nós temos um movimento que provavelmente ficará confirmado. Esse movimento será confirmado a partir de umas 14 horas mais ou menos. Aí a gente vai ter certeza se realmente esse mercado vai querer corrigir ou não. Tá só fazendo ali um trabalho curto ali para tirar os longados e voltar a subir. Então, até as 14 horas nós teremos essa movimentação um pouco mais marcada e constituída. Por enquanto, pode ser simplesmente volatilidade. Então, tomem cuidado para não tomar nenhuma decisão aguda agora nesse momento. Certo? Deixa eu até passar uma FIBO aqui de curtíssimo prazo. Olha lá, Sui já está voltando em regiões de FIBO. Espera aí. Começa a ficar interessante aqui os pontos de compra de Sui. Certo? Essa região que era suporte e resistência, ele veio realmente, avançou para essa região. E agora, nesse retângulo aqui, e agora começa a usar essa região de suporte. Vamos ver como que fica. Não renovou mínima, né? Então a gente ainda tem um contexto para ficar sob cheque, né? Sob custódia aí, para a gente avaliar isso. XRP entregou uma forte alta hoje, mas também chega num ponto de resistência, que é essa linha amarela aqui.
né? E começa a recuar. A partir daqui a gente tem isso marcado há muito tempo. Isso aqui é um ponto histórico da XRP, vamos ficar de olho nisso. Certo? XRP, ó, XRP ela tem uma movimentação interessante, por quê? Porque ela subiu entregando correções. Ó, ela corrige em Fibo e avança. E agora a gente tem uma nova Fibonacci aqui para acompanhar. Diferente do Bitcoin que não corrigiu nem nada, cara, XRP subiu muito bem corrigido e tendo correções aqui um pouco mais sutis em relação ao Bitcoin. Seria uma correção mais agressiva caso resolva corrigir de fato em Fibonacci. Certo? Pendle também, né? Depois de entregar uma alta, ele volta e recua bem. Então ele está trabalhando aqui numa congestão, brigando com essa média de 200, que já foi resistência, era suporte, virou resistência e está agora trabalhando como resistência, e Pendle também sobe muito bem garantido. Bom, outros ativos que vocês quiserem ver, fazer análise, a gente pode bater um papo lá na live aberta, né? Ali a gente troca uma ideia, aqui eu vou entregar os principais ativos. Então esse é o momento agora da gente ficar com os olhos bem abertos ao mercado. Olha lá, o Bitcoin recuando e rejeitando aqui uma região de canal de topo, né? Vamos ver como vai ficar isso daqui. Então, como sempre, eu lhe desejo juízo, sucesso e tudo de bom. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o canal. Nos vemos daqui a pouco na live aberta de membros, e ali você sabe que a chinela canta. Ou melhor, desculpa, vamos fazer a live de membros agora, na sequência na live aberta, e ali você sabe que a chinela canta. Certo? Juízo, sucesso e tudo de bom.